Eu não tenho dom para vítima. Justiça e liberdade. A causa é legítima. Perseguido? Eu já nasci. Demorou. Poder para o povo preto. Eu sou de periferia, papel. Agora com você. Um de nós na voz. Ei, Renato. É muita treta. Pichação. Esse foi meu crime. Digno de uma sentença de 3 meses de detenção, segundo a Justiça Paranaense, na figura do excelentíssimo juiz César Maranhão de Loyola Furtado. Herdeiro, descendente da família Maranhão, proprietária da chamada Casa de Cunhaú, um dos maiores engenhos de açúcar do Nordeste. Os primeiros descendentes da família Maranhão chegaram ao Paraná no início do século XX e desde então ocupam as instituições jurídicas desse estado. O Tribunal de Justiça e também o Ministério Público. São eles que lá atrás escravizavam, hoje distribuem a justiça. Por justos que foram, distribuem pelo exemplo. Mais longe das lentes burguesas e escravocratas desses que se acham acima de todos e justamente por isso não conseguem nem enxergar a realidade mais próxima, o que aconteceu foi o seguinte: um homem negro, pobre, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chamado Beto Freitas, foi espancado até a morte dentro de uma loja do Carrefour, sem motivo algum que não fosse justamente pela sua condição de pobre e negro. Embora a juíza branca e rica tenha decidido que não tinha elementos suficientes nos autos para indicar que a motivação do assassinato foi por qualquer tipo de preconceito. Por quê? Que ela não conseguiu perceber. Será? Quem vê uma injustiça e não atua contra ela é cúmplice pela covardia do silêncio. Por isso organizamos uma manifestação aqui em Curitiba, seguindo o exemplo de todas as capitais do Brasil, em que o movimento negro se levantou e disse não a essa desvalorização das nossas vidas. Durante o protesto, deixei escrito na mureta do estacionamento do mercado a seguinte frase: a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares. MLK, uma mensagem de Martin Luther King Jr. que servia exatamente aquele propósito, ao da manifestação, o de falar para toda a sociedade, mas em especial para nós, afrodescendentes, negros, num país de herança escravocrata, que se faz a um de nós é uma ameaça que fazem contra todos nós. E nesse país, desde que o primeiro de nós veio aprisionado e sob tortura da África, vivemos sob ameaça. Por isso é tão importante falar, cantar, escrever, denunciar. Ah, Renato, mas pichar é crime. Você, como advogado, devia saber disso. Se foi esse meu crime, eu sou como o Tim Maia, réu confesso. E digo mais, uma das fotos mais emblemáticas da luta contra a ditadura militar é de uma pichação, escrito lá, abaixo a ditadura. E ninguém, até hoje, olhou essa frase e pensou, nossa, essa pessoa devia ser presa, um pichador. Justamente porque todo mundo entende que escrever uma frase como essa não é um crime, e sim um ato de luta pela justiça. Mas na pichação, quem está do lado de lá? Renato Freitas, preto e pobre, no fundão da favela. No abaixo da ditadura, quem está do outro lado? Um estudante branco de algum centro acadêmico. Tanto é que aconteceram protestos no país inteiro. Em outras cidades, os protestantes fizeram, inclusive, barricada, fecharam as lojas, saquearam, quebraram, até tocaram fogo, mano. Mas nenhum desses atos foi entendido como crime. Tanto é que os representantes do próprio Carrefour disseram compreender os protestos, numa nota na televisão, inclusive, assumiram o compromisso de se juntar à luta antirracista. Então por que é que resolveram criminalizar
e condenar justamente o meu caso. Porque eu bato de frente com os corruptos, criminosos do colarinho branco, seja dentro do Estado, nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, seja fora dele, contra os coronéis, latifundiários, grandes empresários, banqueiros que vendem o nosso país lá para o estrangeiro. Recentemente, por exemplo, eu denunciei o esquema de corrupção do ainda e atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano, que foi gravado pedindo propina para a família Malucelli, uma das mais ricas do Brasil, por conta de uma licitação milionária e direcionada que ele, Traiano, havia prometido ou vendido aos Malucelli. Ao mesmo tempo, eu denunciei o Ministério Público, que já sabia do esquema, mas ao invés de uma investigação, fez um acordo de não persecução penal e colocou sigilo absoluto sobre o processo. Blindou os poderosos e os milionários. Que exagero, Renato! O Ministério Público não faria algo assim, mano. O que eles ganhariam com isso? Mano, faria assim. E pelos mesmos motivos que normalmente as pessoas fazem. Dinheiro, cargos e, consequentemente, o poder. Em 8 anos de Assembleia presidida pelo Adhemar Traiano, foram criados 594 cargos para o Ministério Público. Além disso, foram aprovados reajustes nem sempre concedidos ao restante do funcionalismo público, sobretudo a base, os professores, os guardas, as zeladoras, o pessoal que trabalha com a limpeza da cidade, entre outros. E ainda deram um vale-creche para os promotores e procuradores. Mas o judiciário, o que fez diante disso tudo? Homologou, mano. Foi lá e assinou embaixo. Os 3 poderes, ao invés de um fiscalizar e limitar o outro, na verdade, eles fazem o contrário. Um é condescendente com as irregularidades e criminalidades do outro. Um passa pano pro outro, essa é a verdade. Se comportam como se fossem todos de uma mesma nobreza, a nobreza de Estado, sempre cortejando um ao outro em troca de vantagens e sempre contra o povo. Mas quando alguém ousa enfrentar essa elite do atraso, daí a perseguição é certa. Mas como diz o ditado popular, quem fala a verdade não merece castigo. Morou? Me perseguiram. Tentaram achar rachadinha, entrevistando pessoas que trabalharam comigo lá no passado, na Câmara dos Vereadores, investigando lugares onde eu morei, perguntando sobre mim para ex-vizinhos. Uma verdadeira caçada, a fim de novamente tentar caçar o meu mandato. Esse tipo de perseguição revela o apodrecimento das instituições democráticas, que estão na mão de uma nobreza de Estado, cada vez mais afundada em ilegalidade e privilégios. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é o mais bem pago do país. O juiz paranaense recebeu, em 2023, ano passado, em média, R$ 68.900 por mês. E são dados do próprio Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, mais de 48 salários mínimos. Isso sem contar o restante dos privilégios e os penduricalhos que eles recebem. Mas o mais grave é saber que esse valor ultrapassa o teto constitucional do funcionalismo público, que é de 44 mil, ou seja, ninguém pode, por lei, receber mais do que 44 mil. E eles burlam a lei para receber mais do que 44 mil. A voracidade, a cobiça dessa gente parece a dos gafanhotos devoradores, que como praga destruíam e se alimentavam de tudo que viam pela frente. Em 2024, somente no mês de janeiro, houve 2 desembargadores aqui do estado do Paraná extrapolando os R$ 100 mil de remuneração mensal. Um inativo que recebeu 106 mil e outro da ativa que recebeu 115 mil. Imagine que maravilha ter um salário de mais de 100 mil reais. Pagos por quem? Por você, por mim, por nós, pelos mais pobres. A maior parte desses desembargadores, 87 deles, recebeu entre 700 e 800 mil reais.
ano passado, a título de salário. E sabe o que a Associação dos Juízes do Paraná fez quando ficou sabendo, quando foi exposta essas informações sobre os super salários do judiciário? Será que eles tentaram reduzir para adequar ao teto constitucional, ao limite, para colocar dentro da legalidade? Ou será que eles tentaram, na verdade, esconder o crime? O presidente da Amapar, o juiz Marcel Ferreira dos Santos, solicitou ao Tribunal de Justiça do Paraná a omissão dos nomes dos juízes e o sigilo sobre o salário deles. Justo ele, que ano passado recebeu cerca de R$ 71.400 por mês, sendo um dos mais bem pagos do próprio tribunal. E ao longo do ano acumulou mais de R$ 1.100.000 de salário. Esse pedido recebeu tantas críticas da população que não teve como ser levado adiante. Então, como não conseguiram esconder a própria cara, os juízes e desembargadores passaram a cobrar nome, CPF, RG de todo cidadão que viesse a consultar essas informações salariais. Resumindo, burlar a Constituição para ganhar mais que o permitido, desviando o dinheiro do povo para engordar o próprio bolso, não é crime. Mas escrever uma frase de conscientização sobre a importância da luta pela vida e pela justiça, daí é crime. Daí tem que condenar. Em um artigo intitulado Quanto Vale o Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, escreveu que justiça é gênero de primeira necessidade. Há na sua atuação um valor inestimável, que não se mede em dinheiro, coisas que têm valor, mas não têm preço. Bonita a resposta, mas não é verdadeira. Por isso, o outro jurista, Conrado Hübner, opinou num outro artigo que se chamou Quanto custa o STF? Da seguinte forma: a justiça é inestimável, de fato, mas o judiciário não. A gente pode facilmente estimar, calcular o quanto custa no bolso de cada brasileiro. E aquela resposta, embora bonita, foi justamente para esconder isso, que o nosso judiciário é um dos mais caros do mundo, custando por ano 160 bilhões de reais, equivalente a 1,6% do PIB, do Produto Interno Bruto, enquanto que países ricos costumam gastar em média 0,3%. E você vai me dizer, Renato, mas os países ricos têm um PIB maior. Não. O Brasil está entre os 10 maiores PIBs do mundo. O Brasil é de extensão continental e rico. E ele gasta 1,6% do PIB. E os países ricos gastam, em média, 0,3%. E os países emergentes, que também têm essa característica da desigualdade, gastam 0,5%. Isso expressa, desenha, esfrega na nossa cara a forma generosa com que o Brasil trata a classe do judiciário. Mas mais grave ainda é saber que 90% desse valor, desses 160 bilhões, já são suficientes para atender 21 milhões de famílias no programa Bolsa Família por ano. E eu te pergunto, com quantos pobres se faz um rico? Com quantos réus se faz um juiz? O suor da sua testa alimenta o banquete de que festa? E como a árvore é conhecida pelos seus frutos e não pela placa que está à sua frente, esses juízes que administram a justiça, muitas vezes, são os que menos a praticam. 2 casos vão ilustrar exatamente o que eu estou dizendo. O corporativismo do sistema de justiça paranaense. Um caso, inclusive, é recente. Foi divulgado essa semana que o Conselho Nacional de Justiça iniciou uma apuração sigilosa para investigar indivíduos que vendiam, em tese, sentenças judiciais, decisões, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Jean Carlos Pereira, assessor do desembargador Tito Campos de Paula, do Tribunal de Justiça do Paraná, negociava sentença com Miguel Gustavo Lopes Kfouri,
foi o que constatou a investigação da Polícia Civil. Ele, Kfouri, representava os empresários interessados na compra de sentença e também é filho do desembargador Miguel Kfouri Neto, que foi presidente já do Tribunal de Justiça do Paraná e fazem parte também de família tradicional, a elite do atraso. Miguel foi alvo de busca e apreensão na mesma operação que mirou Jean, mas não foi encontrado pelas autoridades. Coincidentemente, o habeas corpus dele já estava pronto e no mesmo dia que a operação foi deflagrada e ele não foi encontrado, o habeas corpus foi protocolado e imediatamente e generosamente concedido pelo juiz desembargador também, Sérgio Luiz Patitucci, amigo da família. Ou seja, entre eles, a impunidade é a regra. O outro caso é mais antigo, mas vale a pena ver de novo. O juiz César Maranhão de Loyola Furtado, o mesmo que acabou de me condenar, como a gente viu, arquivou uma denúncia de fraude e corrupção no Tribunal de Contas do Paraná. Os crimes ocorreram entre 2013 e 2014. À época, o então coordenador-geral do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Bernardo Dias Costa, foi preso em uma operação do GAECO que investigava fraudes na licitação para a construção do próprio prédio do Tribunal de Contas. O Ministério Público do Paraná denunciou que Luiz Bernardo teria recebido propina de empresários para beneficiá-los numa concorrência para construir o anexo do Tribunal de Contas, uma obra de mais de 36 milhões de reais. A propina teria sido negociada entre funcionários do próprio tribunal e os empresários. O ex-coordenador-geral do Tribunal de Contas chegou a ser flagrado em um vídeo no momento em que saía do prédio de uma empresa com 200 mil reais em uma maleta. Aos policiais ele disse que o valor referia-se a honorários recebidos. Apesar das provas, incluindo uma gravação telefônica, o juiz César Loyola anulou as provas e argumentou que não há nada que possa sustentar as alegações do Ministério Público do Estado do Paraná. Alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. Ninguém e por nada consegue induzi-los a praticar a justiça. É o caso desse juiz. Numa terra de assassinos e corruptos, maior medo que tenhamos liberdade. O poder sem a justiça